Olá, caros estudantes! Bem-vindos a mais uma disciplina do seu curso. Nesta videoaula e no caderno de estudos, vamos procurar apresentar conteúdos que possam ser úteis no seu dia a dia profissional de vocês, assim como questões e sugestões para a aplicação de alguns pressupostos e princípios que são essenciais para que se possa atuar como gestor ou gestora do currículo. Esta disciplina abordará o currículo escolar de forma ampla e detalhada, reconhecendo-o como elemento nuclear da prática pedagógica escolar e, portanto, da ação docente. Para que você possa compreender esse processo e depois utilizá-lo em suas atividades profissionais, esta disciplina será dividida em 6 capítulos principais. O primeiro capítulo tratará da conceituação e caracterização histórica de currículo escolar como campo de estudo. O segundo capítulo abordará as teorias e os paradigmas curriculares a partir da caracterização histórica do campo já situado. No terceiro capítulo, situaremos o currículo na história da educação brasileira. No quarto capítulo, consistirá em situar as políticas públicas de currículo no contexto brasileiro. O quinto capítulo apresentará alguns modelos de organização de currículo para a educação básica, tomando por base práticas ainda em uso e modelos alternativos para o atual contexto. Por fim, no sexto capítulo, detalharemos como se organiza o processo de desenvolvimento do currículo escolar, tomando por base os modelos de organização apresentados no quinto capítulo. Para ajudá-lo a compreender esta complexidade do currículo escolar, você verá neste caderno de estudos ideias que complementam e incentivam o autoestudo e a realização das atividades da disciplina. Então, vamos lá? No primeiro capítulo, cujo primeiro objetivo é o de mapear a polissemia do termo currículo escolar, visando identificar as principais tendências teóricas do campo de estudo, podemos destacar que há uma polissemia em torno do conceito de currículo escolar. Você já parou para pensar e definir o que é currículo escolar? Professora Verônica, de acordo com sua pesquisa, o que é currículo escolar? Uma pesquisa recente realizada com professores e alunos do Vale do Itajaí, em Santa Catarina, revelou que o currículo escolar é projeto, planejamento, regras, normas, grade, conteúdos, disciplinas, documento e processo. Historicamente, ao currículo era atribuído como a sequência linear e ordenada de conteúdos a serem estudados ou o conjunto de disciplinas que compõe um determinado curso. Vemos que o currículo escolar é ainda entendido como conteúdos e ou disciplinas a serem estudadas. Afinal, o que diz a literatura em relação à definição do termo currículo? Atualmente, o currículo é percebido como um terreno contestado e, portanto, não há consenso em torno do que seja currículo escolar. Por isso, a polissemia do termo. Construir o conceito de currículo e conhecer a história é imprescindível para perceber as ideologias e a questão do poder nele imbricado. O termo currículo deriva do verbo latino curere, que significa caminho ou percurso, jornada, trajetória. Com o objetivo de caracterizar o surgimento do currículo escolar por meio de seus diferentes movimentos históricos,
você perceberá que esta polissemia do campo fica evidente. Veja como o fragmento do filme a seguir, O Sorriso de Mona Lisa, mostra um pouco disso. Be careful. They can smell fear. Good morning. Thank you. This is History of Art 100. We'll be following Dr. Staunton's syllabus. Any questions so far? Your name? Why don't you go first? Connie Baker. Catherine Watson, nice to meet you. Dr. Watson, I presume. Not yet. And you are? Giselle Levy. Giselle. If someone could get the... Susan Delacourt. Thank you, Susan Delacourt. From the beginning, man has always had the impulse to create art. Can anyone tell me what this is? Wounded Bison, Altamira, Spain, about 15,000 BC. Joan Brandwin. Very good, Joan. Despite the age of these paintings, they are technically very sophisticated. Because of the shading and the thickness of the lines as it moves over the hump of the bison. Is that right? Yes, that's exactly right. Next slide. This one you are probably less familiar with. It was discovered by archaeologists in 1879, Lascaux, France, dates back to 10,000 BC, singled out because of the flowing lines depicting the movement of the animal. Impressive name. Herd of horses. I meant yours. We call her Flicka. Elizabeth Warren. They call me Betty. Very good. Betty is also correct. Just because something is ancient doesn't mean that it is primitive. For example, next slide, please. Mycerinus and his queen, 2470 BC. It's a funerary statue of the pharaoh and his queen, originally intended to preserve the pharaoh's soul. Have any of you taken art history before? No. Let's go on slide. Seated scribe, Egypt, 2400 BC. Peasant couple plowing, 16th century BC, Egypt. Snake goddess, Minoan, 1600 BC. Victorian door fresco, Minoan, 1600 BC. Funeral mass, Mycenaean, 1200. Someone please get... Thank you. By a show of hands only, how many of you have read the entire text? And the suggested supplements. Long way from Oakland State. Well, you girls do prepare. If you've nothing else for us, we could go to independent study. What is that? You tell me. Carcass by Soutine, 1925. It's not on the syllabus. No, it's not. Is it any good? Come on, ladies. There's no wrong answer. There's also no textbook telling you what to think.
It's not that easy, is it? All right, no, it's not good. In fact, I wouldn't even call it art. It's grotesque. Is there a rule against art being grotesque? I think there's something aggressive about it. And erotic. To you, everything is erotic. Everything is erotic. Girls. Aren't there standards? Of course there are. Otherwise, a tacky velvet painting could be equated to a Rembrandt. Hey, my Uncle Freddie has 2 tacky velvet paintings. He loves those clowns. There are standards, technique, composition, color, even subject. So if you're suggesting that rotted side of meat is art, much less good art, then what are we going to learn? Just that. You have outlined our new syllabus, Betty. Thank you. What is art? What makes it good or bad, and who decides? Next slide, please. 25 years ago, someone thought this was brilliant. I can see that. Who? My mother. I painted it for her birthday. Next slide. This is my mom. Is it art? It's a snapshot. If I told you Ansel Adams had taken it, would that make a difference? Art isn't art until someone says it is. It's art. The right people? Who are they? Betty Warren. We're so lucky we have one of them right here. Could you go back to the Soutine, please? Just look at it again. Look beyond the paint. Let us try to open our minds to a new idea. All right, back to chapter 3. Has anyone read it? Professora Verônica, vejo que este filme mostra um pouco desta polissemia e também parte do movimento histórico do currículo e suas tradições. Mas afinal, quais foram os principais movimentos que demarcaram este primeiro momento do currículo como área? O campo do currículo surge nos Estados Unidos no início do século XX e 3 foram os primeiros movimentos que caracterizaram o campo. Movimento da eficiência social, movimento da escola progressiva e movimento reconstrucionista social. Outro fato marcante e que possui ainda maior expressividade no campo foi a publicação de Ralph Tyler, 1949, que dá início à teorização sobre o currículo escolar. Essa publicação, intitulada Princípios Básicos de Currículo e Ensino, organizada por apenas 4 capítulos, é comumente conhecida como modelo de currículo por objetivos. Um exemplo disso é a atual estrutura de organização da maioria dos currículos ainda vigentes nas escolas em todos os níveis, ou seja, um currículo disciplinar e linearmente organizado. Por exemplo, língua portuguesa, matemática, estudos sociais, geografia e história, ciências, etc. Bom, professora Diva, este foi, digamos assim, o primeiro bloco histórico que demarcou o campo. Depois disso, que outros momentos essenciais foram marcando o campo do currículo até na atualidade? Em 1957, com o lançamento do Sputnik soviético, o currículo se tornou uma questão de preocupação nacional nos Estados Unidos. A reforma curricular proposta pelo governo direcionou o currículo para as disciplinas voltadas à ciência,
como a biologia, a química, a física e a matemática. No início do ano de 1970, com a efervescência dos movimentos sociais, nasceu a pedagogia crítica, propondo um currículo voltado aos problemas sociais, econômicos e políticos da realidade. A obra Pedagogia do Oprimido, em 1969, de Paulo Freire, foi tomada como marco inicial da pedagogia crítica aqui no Brasil. Seus proponentes acreditam que o currículo escolar se constitui como um instrumento emancipador da realidade, do ser e, portanto, da coletividade. A década de 90 é marcada por reformas que tomam como referência para mudanças o contexto da pós-modernidade. A partir desta década, o campo tem focado na discussão de temas emergentes desencadeados pelos debates promovidos pela pedagogia crítica, caracterizando-se, de modo geral, como estudos na perspectiva multicultural. Para você aprofundar os estudos sobre este assunto, você encontrará no capítulo 1 do Caderno de Estudos cada um destes momentos históricos detalhadamente caracterizados e exemplificados para facilitar a sua compreensão em torno deste campo do conhecimento. Professora Verônica, neste capítulo serão apresentadas as diferentes abordagens teóricas de currículo. Seu itinerário histórico será caracterizado por 3 perspectivas teóricas: teorias tradicionais, teorias críticas e teorias pós-críticas. Se voltarmos ao filme, é possível caracterizar essas 3 abordagens teóricas. O currículo tradicional, decorado pelas alunas na apostila de História da Artes, o currículo crítico proposto pela professora de artes e, de certa forma, alguns indícios da pós-modernidade, quando a professora também dava ênfase às diferenças e subjetividades de suas alunas. Assista a todo o filme, você vai gostar muito. Professora Diva, no segundo momento desta unidade, temos como objetivo caracterizar os principais paradigmas curriculares, relacionando-os às diferentes teorias do currículo escolar anteriormente apresentadas. Que relações e que paradigmas seriam esses? Por exemplo, como profissionais da educação e especialmente como mentores e gestores do currículo escolar, o que nos leva a fazer certas escolhas em detrimento de outras? Se fôssemos perguntados sobre isso em uma reunião, como reagiríamos? Teríamos fundamentos para as nossas escolhas? Será que temos clareza de nossas crenças e consciência do porquê as seguimos? Que paradigmas orientam nossas ações? No campo do currículo, nós nos orientamos por 3 paradigmas. São eles: o técnico linear, o circular consensual e o dinâmico dialógico. O paradigma técnico linear tem como objetivos de ensino a dimensão técnica, ou seja, a intencionalidade da educação está relacionada diretamente com a preparação dos indivíduos para o desempenho de funções específicas, como, por exemplo, mão de obra qualificada para o mercado de trabalho. No paradigma circular consensual, o currículo está centrado nas experiências dos alunos e nas necessidades latentes e ou manifestas, visto que o conhecimento deve resultar de uma vivência, de uma prática de vida, de uma comunicação intersubjetiva. O aluno é o criador e o construtor de seu próprio currículo. Ele é que deve gerar ou mudar significados sobre si mesmo, sobre os outros e sobre seu mundo, e isto se produz através da autorreflexão. Cabe ao professor acompanhar
o processo sem intervenção. O paradigma dinâmico-dialógico tem como objetivo auxiliar os alunos a refletirem criticamente sobre as forças que modelam suas vidas e sobre os conteúdos que são passados como verdades. Assim, visa desmistificar as ideologias perpassadas através dos conteúdos curriculares. Perguntamos: qual paradigma rege sua postura pedagógica ou sua visão sobre a educação? Embora estas produções e reformulações tenham sido fatos marcantes nesta última década, muito pouco ou quase nada foi se pesquisando em torno das práticas e modelos curriculares que vêm sendo implementadas no contexto real de nossas escolas. As poucas pesquisas que temos sobre as práticas têm demonstrado que o que rege nossas práticas são as teorias tradicionais de currículo, salvo algumas exceções, as quais são orientadas pelo paradigma técnico linear. Enfim, observe no segundo capítulo que o foco está no que há de mais complexo no campo, ou seja, no processo de teorização e explicações para as práticas, dependendo de cada abordagem ou paradigma. O estudo detalhado desta unidade é fundamental para a continuidade desta disciplina nas demais unidades do caderno. Professora Verônica, no capítulo 3, vamos identificar os principais movimentos curriculares na história da educação brasileira, sistematizando também as influências da história do currículo no Brasil, no fazer pedagógico da educação básica. Qual a importância disso? Bom, você deve estar pensando por que precisamos saber tanto da história do currículo. Ao conhecer um pouco sobre a história do currículo, você poderá se conhecer melhor. Por exemplo, quanto de seu jeito ou modo de ser você pode atribuir à educação escolar, aos currículos, aos professores, aos colegas de turma, entre outras coisas? Quanto você lembra da agência escola, como você a descreve? Quanto disso marcou ou moldou a sua personalidade? Bom, a educação brasileira não teve momentos muito distintos da história geral do currículo, pois foi fortemente influenciada pelos modelos norte-americanos de currículo escolar. Cada movimento histórico do currículo nos Estados Unidos exerceu influência direta no contexto da educação brasileira, e nesse caso, do currículo escolar. São eles: o movimento da escola progressiva, ocorrido nos Estados Unidos em 1900, que deflagrou o movimento da escola nova no Brasil em 1960. A movimentação do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas e o Programa de Assistência Brasileira Americana à Educação. Em 1962, a disciplina de currículos e programas é introduzida no curso de pedagogia, porém apenas como disciplina eletiva. E em 1970, tentativa de ruptura com o modelo tradicional e a influência norte-americana com a pedagogia do oprimido de Paulo Freire. Na década de 80, temos duas vertentes brasileiras. A primeira, associada à pedagogia crítico-social dos conteúdos e representada por Demerval Saviani, Guiomar Namo de Mello e José Carlos Ibânio. E a segunda, associada às propostas de educação popular, representada por Paulo Freire. Nos anos de 1990 até a atualidade, currículo focado em princípios pós-modernos e pós-estruturais que coexistem com as discussões da modernidade. Para concluir, o histórico do currículo no Brasil, na década de 90 do século XX, foi marcado também por inúmeras publicações de teóricos brasileiros do campo, com forte presença nas discussões do GT de Currículo da Associação Nacional de Pesquisas Educacionais. Um exemplo norte-americano dominante e ainda presente como modelo de organização dos currículos ainda em prática é o modelo Tyler, ou seja, o modelo de organização curricular vigente na maioria das escolas e modalidades educativas,
da educação básica ao ensino superior. Observe a tabela em seu vídeo. Você poderá conferir no capítulo 3 que, embora houvesse neste capítulo a propagação das ideias progressivistas de Dewey e outros momentos na tentativa de rupturas, de fato, o que permanece, salvo algumas exceções, na organização dos currículos e no treinamento dos professores, é uma vertente tecnicista, tradicional, como ainda vimos no fragmento do filme O Sorriso de Mona Lisa. As inovações que eventualmente já vêm acontecendo em algumas práticas, normalmente partem dos professores. Professora Diva, neste capítulo trataremos de políticas públicas de currículo. O objetivo é o de caracterizar as principais políticas públicas de currículo da educação brasileira, analisando os principais impactos e desdobramentos das atuais políticas de currículo no contexto brasileiro. Afinal, o que são políticas públicas e quais as principais políticas de currículo no atual contexto brasileiro? É importante destacar que, por políticas públicas, compreende-se o conjunto de ações coletivas voltadas para a garantia dos direitos sociais, configurando um compromisso público que visa dar conta de determinada demanda em diversas áreas, expressa a transformação daquilo que é de âmbito privado em ações coletivas no espaço público. No caso do currículo, em particular, as políticas públicas têm assumido extrema centralidade no contexto brasileiro a partir da década de 1990. Esta centralidade das políticas de currículo está relacionada a um conjunto de fatores e exigências que se manifestam a partir de políticas internacionais, econômicas, políticas e humanitárias. Há uma agenda interna dos estados e municípios, a profissionais da educação e a sociedade civil. É neste contexto de discussões e compreensões que surgem algumas políticas de currículo, focadas nesse estudo, no âmbito do contexto brasileiro. São elas: os referenciais curriculares nacionais para a educação infantil, os parâmetros curriculares nacionais para o ensino fundamental e os parâmetros curriculares nacionais para o ensino médio. Além desses parâmetros e referenciais norteadores para toda a educação básica, o MEC apresenta também um conjunto de diretrizes curriculares voltadas à orientação do currículo de todas as demais modalidades do ensino, definidos conforme a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Esses materiais podem ser encontrados no site do MEC pelo endereço www.mec.gov.br. Perguntamos: você já estudou ou já entrou em contato com alguns desses documentos em sua prática ou em algum momento de estudo? Qual sua percepção de cada um deles? Que contribuições esses documentos têm trazido para melhorar a prática pedagógica de nossos profissionais da educação básica? Em síntese, este capítulo traz a descrição destes documentos curriculares e indicações de como acessar a todos os demais documentos completos no site do MEC. Sugerimos que você fique atento às informações diárias que são disponibilizadas em termos de políticas públicas para a educação e, neste caso, das políticas de currículo. Um bom profissional da educação não pode ficar omisso a isso. Professora Verônica, no 5º capítulo, um dos objetivos é o de caracterizar dois modelos clássicos do currículo, Tyler e Freire.
Analisando seus impactos para a educação básica brasileira e no mundo, o que distingue esses dois modelos um do outro? O modelo Tyler. Quem é Tyler? Tyler é um discípulo de John Dewey. É considerado também o pai da avaliação educacional, pois conduziu o estudo para avaliação, o modelo curricular de Dewey e o modelo de currículo tradicional das escolas de ensino médio. Lecionou a disciplina currículo, cuja disciplina tinha 4 unidades: objetivos de ensino, seleção de atividades para o ensino, organização das atividades e avaliação das atividades. Então, o modelo Tyler é representado em sua obra imortal intitulada Princípios Básicos de Currículo e Ensino, que se destacou como a produção teórica mais utilizada no desenvolvimento de currículos nos Estados Unidos e no mundo, incluindo o Brasil. Em seu texto, este livro apresenta 4 questões básicas para pensar o currículo. Veja: que objetivos educacionais deve a escola procurar atingir? Que experiências educacionais podem ser oferecidas que tenham probabilidade de alcançar esses propósitos? Como organizar eficientemente essas experiências educacionais? Como podemos ter certeza de que esses objetivos estão sendo alcançados? Por exemplo, para elaborar uma proposta curricular, deve-se levar em conta aluno, sociedade, matéria, a filosofia, a psicologia da aprendizagem, os objetivos educacionais precisos, as experiências educacionais, as experiências da eficiência organizadas e a avaliação em função dos objetivos previamente determinados. Professora Diva, em contraposição ao velho e clássico modelo Tyler, apresentamos o modelo de Paulo Freire. Em que consiste esse modelo? Bom, o modelo freiriano tem como propósito a conscientização dos sujeitos para que possam refletir criticamente sobre sua situação, seu modo de ser e estar no mundo e, desta forma, superar as desigualdades e injustiças sociais para buscar a humanização da sociedade. Seus principais princípios para o desenvolvimento curricular, segundo Gesser, 2001, são contextualização, problematização da prática escolar, construção e reconstrução coletiva, autonomia, projeção crítica, processo democrático, diálogo, autêntica relação professor-aluno, solução de problemas, transformação social e humanização. Professora Diva, em uma entrevista que alguns colegas meus e eu realizamos com Paulo Freire na PUC São Paulo, identificamos na sua fala que a organização de um currículo deve se pautar por um processo democrático, como a senhora pontuou. Quais seriam essas etapas? Bom, no processo de organização curricular, este processo deveria se constituir de várias etapas. No primeiro momento, especialistas de várias áreas do conhecimento devem reunir-se para estudar os diferentes movimentos educacionais. Num segundo momento, esses especialistas devem reunir-se para dialogar com as escolas e suas comunidades. Essas 2 primeiras etapas irão compor o primeiro nível deste processo, o qual consistirá no diagnóstico das necessidades e desejos desses sujeitos. Além do diagnóstico, é o momento de problematização e sistematização, envolvendo todo o sistema na determinação de objetivos e estrutura básica. No terceiro momento, este se daria em cada escola, se construiria os projetos pedagógicos de cada unidade escolar com apoio dos especialistas necessários. Nesta etapa, a partir dos objetivos e estrutura definida para o sistema como um todo, cada escola definiria sua metodologia e prática de currículo. Freire, 1987, sugere como processo de seleção e organização dos conteúdos os temas geradores como um caminho viável, entre outros possíveis. Por fim, a avaliação da implementação desse currículo deve se constituir como um processo sistemático com base num programa intenso e contínuo de formação continuada. Professora Verônica,
Tyler e Freire são dois clássicos de organização do currículo, certo? Que outros modelos a literatura apresenta como alternativas? Bom, no capítulo 5, você poderá ainda identificar outros modelos de organização de currículo com base em enfoques globalizadores, visando a compreensão dos aspectos interdisciplinares e transdisciplinares do currículo escolar para a educação básica. A esse respeito, Zabala, 1998, apresenta 4 modelos identificando seus pontos de partida e etapas de realização. São eles: o centro de interesse, projetos, investigação do meio e projetos de trabalho globais. Todos partem de uma situação real e tomam as disciplinas como apoio e não como pontos de partida. Finalmente, neste capítulo, você estudará que estes não são os únicos modelos alternativos possíveis e existentes. No entanto, todos estes métodos globalizadores aqui apresentados possibilitam um trabalho interdisciplinar e, por vezes, transdisciplinar, pois em todos a característica básica é o interesse e a curiosidade dos alunos e não as disciplinas. Estas, sim, se constituem como meios e processos que os levam às descobertas a partir de diferentes abordagens, tanto do ponto de vista teórico quanto do aspecto prático. Isso é o que desejam as tendências atuais em currículo. Professora Diva, neste capítulo pretende-se caracterizar os diferentes momentos do processo de desenvolvimento do currículo escolar, relacionando os diferentes momentos da construção de um projeto curricular com as práticas escolares vigentes na educação básica. Afinal, como se elabora um currículo? Existe uma metodologia apropriada? Boa pergunta. Penso que depois do percurso que já fizemos no campo do currículo escolar, você deve estar pensando: como é possível desenvolver um currículo ideal? Por onde se começa? Quais etapas são percorridas? Quais os agentes de construção que dele participam? Neste sentido, a expressão desenvolvimento curricular é usada para explicitar uma prática dinâmica e complexa que se operacionaliza em diversos estágios e em diferentes etapas. Por exemplo, os fundamentos teóricos levam em conta os pressupostos e a abordagem filosófica e metodológica que irão dar sustentação ao processo de organização do planejamento curricular. Por exemplo, que tipo de sociedade de alunos se pretende formar? Além disso, que aspectos culturais e ideológicos estarão implícitos na proposta curricular. O planejamento ou a elaboração do currículo consiste na organização consistente e coerente de seus elementos, objetivos, conteúdos, estratégias de ensino, avaliação da aprendizagem, recursos, espaço físico, distribuição do tempo, etc., tomando por base seus princípios teóricos já considerados como norteadores desse processo. A implementação do currículo consiste na operacionalização daquilo que foi planejado ou na ação pedagógica que ocorre nos ambientes de aprendizagem, sala de aula, laboratórios, bibliotecas, etc., entre os professores e alunos e demais profissionais da educação que contribuirão para esta etapa. A avaliação se constitui como uma ferramenta fundamental do desenvolvimento do currículo e deve ocorrer sistematicamente e continuamente durante todo o processo, pois tem como objetivo básico a sua reelaboração ou a correção de rumos ou ações que possam ser reconhecidas como necessárias à qualidade do ensino e da aprendizagem. Professora Verônica, já vimos que existe uma metodologia para a elaboração de um currículo. Agora,
quem é responsável por este processo? Excelente pergunta, Diva. Acredito que você deve estar pensando. Mas, afinal, quem participa ou deveria participar deste processo? Quais os contextos que estão envolvidos nesta atividade educacional? Obviamente, existe um quadro de forças internas e externas que influenciam o desenvolvimento do currículo. Acompanhe o quadro na tela. Embora tenhamos vários agentes que participam deste processo, como vimos no filme, o professor é que faz a gestão última do currículo a ser ensinado ou trabalhado com os alunos. O professor acaba sendo aquele agente que, em última instância, pode definir o currículo em ação. Professora Diva, e quanto às práticas escolares? Como estão se organizando esses processos de desenvolvimento do currículo? Bom, as práticas. Quanto às práticas ainda vigentes, conforme já vimos percebendo ao longo das unidades anteriores e também na primeira parte desta, já foi possível constatar que a maioria das práticas em relação ao desenvolvimento do currículo na educação básica ainda vem de cima para baixo, ou seja, é prescritiva, normativa e reguladora, portanto, antidemocrática e antidialógica. Como dissemos, embora a LDB e os PCNs apresentem flexibilidade e uma certa autonomia em relação ao desenvolvimento do currículo, o que ainda impera nas escolas é a lista de conteúdos, os planos dos anos passados, os planos de colegas e até de outras escolas, estados e municípios. Será que não conseguiremos ampliar as experiências positivas já colocadas em prática em alguns municípios, experiência de São Paulo, entre outros, para outras realidades brasileiras? Questões como esta serão analisadas no seu caderno. Em linhas gerais, você pode notar que neste caderno de estruturas curriculares, intra- e transdisciplinares, será abordado com base na mais atual literatura do campo do currículo e os seus principais aspectos que constituem objeto de estudo deste campo do conhecimento. Além disso, você verá que os estudos de currículo nos auxiliam no processo de autoconhecimento, ou seja, na compreensão de como os currículos escolares influenciam na formação de nossas personalidades ou modos de ser e estar no mundo. Bom estudo nas suas próximas disciplinas. Sucesso a todos!